Síndrome serotoninérgica. Então, a síndrome nada mais é do que uma interação medicamentosa que vai levar a essa síndrome potencialmente fatal, causada pelo excesso por níveis tóxicos de serotonina no nosso sistema nervoso central. Então, antes da gente entender os sinais e sintomas, o diagnóstico, como identificar essa síndrome, como tratar, principalmente, vamos recapitular a questão sobre a serotonina. Então, vamos lembrar que a serotonina também é chamada de 5-HT, que é a 5-hidroxitriptamina, que é uma amina biologicamente ativa, né? É uma molécula presente normalmente no nosso organismo que atua em diversos receptores, que são chamados os receptores 5-HT. A serotonina, ela é produzida normalmente nos nossos neurônios pré-sinápticos a partir do triptofano, por uma série de reações enzimáticas que vão acontecer especificamente em algumas células nesses neurônios chamados de neurônios serotoninérgicos. E aí, essa serotonina que é formada, ela vai ser armazenada em vesícula. E ela vai ser liberada para o meio extracelular quando esses neurônios serotoninérgicos receberem um potencial de ação. Quando a serotonina ela é liberada, a gente tem duas maneiras diferentes de fazer o término da ação. Ela pode ser degradada ou ela pode ser recaptada. Quando a serotonina ela é recaptada, ela vai passar por proteínas, por canais, né, que são chamados de SERT. O SERT nada mais é do que o canal que faz a recaptação dessa serotonina, normalmente nesses mesmos neurônios pré-sinápticos. E é exatamente nesse SERT onde atuam os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, muito utilizados como antidepressivos, né? Então, exatamente aqui a gente diminui a recaptação da serotonina para o seu meio intracelular. Isso a gente aumenta os níveis de serotonina. E é importante a gente lembrar que essa SERT, essa proteína que permite essa recaptação da serotonina, ela está presente em dois lugares, principalmente nos neurônios serotoninérgicos e nas plaquetas. É assim que as plaquetas tornam-se grandes estoques, né, periféricos de serotonina. Elas não têm capacidade de produzir a serotonina a partir do triptofano, mas elas têm a serotonina estocada porque elas têm essa SERT e elas permitem, então, essa recaptação da serotonina. Isso seria, então, a forma da gente diminuir do término de ação por recaptação. A outra maneira da gente terminar o efeito de ação da serotonina é ela ser metabolizada, que a metabolização da serotonina acontece pela MAO, né, a enzima que faz uma desaminação oxidativa. E lembrar que a MAO a gente tem duas isoformas, a MAO-A e a MAO-B. A serotonina, ela é metabolizada preferencialmente pela MAO-A. A MAO-A, ela vai degradar preferencialmente serotonina e noradrenalina. E é por isso que quando a gente usa antidepressivos, que são considerados, inclusive, antidepressivos de primeira linha, como os inibidores da MAO, eles vão agir principalmente aqui, aumentando os níveis de serotonina e de noradrenalina. Isso leva aos efeitos antidepressivos destas medicações. Ok, então a gente já entendeu como a serotonina ela é formada, como ela é liberada e como ela é degradada. E agora vamos entender onde ela age. Vamos lembrar que os receptores da serotonina são chamados receptores 5-HT. E a gente tem 7 tipos de receptores, que vão ser chamados de 5-HT1 até 5-HT7. Os que mais importam aqui pra gente vão ser o 5-HT1A e o 5-HT2A. Todos os receptores da serotonina são receptores acoplados à proteína G, exceto os receptores 5-HT3, que são receptores acoplados a canais iônicos. Então, os receptores do tipo 5-HT1, a gente tem 5 subtipos, são receptores acoplados à proteína GI, que eles normalmente têm atividade relacionada à modulação de canais de cálcio e de potássio. Já os receptores do tipo 5-HT2 são 3 subtipos, o 2A, o 2B e o 2C. E o que mais importa pra gente aqui são os receptores do tipo 5-HT2A, que estão amplamente distribuídos no nosso sistema nervoso central. Bom, então uma vez entendido da onde vem essa serotonina, agora a gente vai pensar na síndrome. Quando a gente de fato tem um excesso da serotonina, a gente vai ter a característica dessa síndrome é descrita como uma tríade de sintomas, que são sintomas neuropsiquiátricos, neuromusculares e neurovegetativos. O que significa? A parte neuropsiquiátrica está relacionada a alterações do nível de consciência. A parte muscular está ligada à rigidez e geração de calor com uma hiperpirexia. E a parte de alterações autonômicas vai estar relacionado com os sinais e sintomas que são descritos como aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão, vômitos, diarreias, aumento da salivação. Todos esses sintomas estão relacionados. Então, normalmente, a gente tem que ter uma tríade desses sintomas, certo?
Com relação aos sintomas musculares, o que acontece normalmente é uma rigidez, que normalmente vem descrito como um clonus ocular. Essa palavra costuma aparecer muito quando tem a descrição dos sintomas característicos da síndrome serotoninérgica. Então faz uma hiperreflexia, faz sinal de Babinski normalmente bilateral, podendo ter tremores e espasmos. E a contração exagerada dessa musculatura esquelética é o que leva à geração de calor intensa, né? Que vai gerar sintomas de hipertermia, né? Aumento da temperatura corporal, que podem estar ligados ao desencadeamento de alterações de coagulação. Essa ativação muscular intensa também pode estar ligada à regeração de mioglobinúria, né, muito importante, que pode levar à alteração renal, coagulação intravascular disseminada e falência múltipla de órgãos. E por que essa síndrome é tão importante pra gente? Essa síndrome é muito visualizada em salas de recuperação de anestesia ou em contextos de UTI, uma vez que ela tem um desenvolvimento agudo. Ela começa a acontecer em minutos e horas, normalmente em menos de 24 horas a administração de medicamentos. E por que é tão importante? A gente tem que lembrar que a gente tem diversos medicamentos que vão atuar na serotonina. A gente tem os próprios inibidores, como a gente já falou, da recaptação da serotonina, os inibidores da MAO, que podem levar ao aumento da serotonina, e aí a gente começa a pensar numa gama de outros medicamentos que vão ter diversas atuações diferentes que vão levar à alteração da serotonina, como, por exemplo, medicamentos que aumentam a disponibilidade dos precursores, como o paciente que esteja tomando, por exemplo, o próprio triptofano. Medicamentos que aumentam a liberação da serotonina, como as anfetaminas, êxtase, cocaína, a levodopa pode fazer isso também, meperidina e alguns opioides estão ligados ao bloqueio da SERT. Então, ao bloquear a SERT, a gente vai ter um aumento da disponibilização da serotonina por diminuir a sua recaptação, certo? A gente tem também daí outros opioides específicos que estão relacionados à inibição da recaptação, como a meperidina, o tramal. Aqui também entram fitoterápicos como a erva de São João. Lembrar dos agonistas também pós-sinápticos que vão agir também nos receptores de serotonina, como os próprios agonistas 5-HT1, que entram aqui os triptanos, o lítio, a buspirona e a carbamazepina. Então aqui a gente começa a pensar em situações que a gente pode ter um paciente que já vinha fazendo uso prévio, vem para cirurgia, a gente usa um opioide, o paciente apresenta algum grau de sintomas de êmese, a gente pode usar algum antiemético, e aí vão se somando esses medicamentos. É raro que a síndrome serotoninérgica seja desencadeada pelo uso de um agonista serotoninérgico só. Normalmente é a associação dessas várias drogas que leva a doses tóxicas de serotonina no nosso organismo, certo? Então, é bastante importante a gente saber reconhecer essa síndrome. É importante lembrar que a gente não tem um exame que faça o diagnóstico, né? Ela acaba sendo um diagnóstico que a gente tem que realmente suspeitar disso na presença desses sinais e sintomas, que os mais comuns são confusão, desorientação, alteração de nível de consciência, que vai desde agitação, irritabilidade, até estados de rebaixamento e coma. Estão ligados à ansiedade, hipomania, pode ter convulsão, letargia, alucinação. Os sintomas musculares, o mais descrito são as miosclonias, a hiperreflexia, rigidez muscular, tremor, ataxia, podendo ter nistagmo e o sinal de Babinski, como a gente falou. Normalmente são associados com uma hipertermia, diaforese, e os sintomas daí relacionados à desautonomia estão relacionados a um ataque cardíaco, normalmente sinusal, hipertensão, taquipneia, dilatação de pupilas e elas não reativas, rubor facial, podemos ter até hipotensão, diarreia, cãibras e salivação. E aí, para o diagnóstico, então, existe uma forma da gente fazer um diagnóstico, que são os critérios de Hunter, que ajudam a gente a fazer o diagnóstico de certeza dessa síndrome. Mas o mais importante é que ao fazer a suspeição dessa síndrome, a gente já inicie com o tratamento inicial, que basicamente é suporte e interrupção das drogas que vão estar desencadeando a síndrome. Lembrar que as medidas de suporte incluem as medidas necessárias para essas alterações autonômicas, principalmente. A gente pode ser necessário resfriar o nosso paciente. Em caso de agitação muito significativa, pode ser necessário sedação com benzodiazepínicos. E é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras síndromes que costumam se parecer com a síndrome serotoninérgica. Então a gente tem que lembrar aqui da síndrome anticolinérgica central, da síndrome neuroléptica maligna e a própria hipertermia maligna. Pode fazer sintomas que podem se confundir com a síndrome serotoninérgica. E é exatamente por isso que a gente traz aqui, hoje falando sobre a síndrome serotoninérgica, a gente vai trazer em outros vídeos aqui no nosso canal, falando sobre esse diagnóstico diferencial e as outras síndromes, como a gente tem que identificá-las, certo? Com relação ao tratamento, a gente pode utilizar antagonistas serotoninérgicos específicos, como o antagonista do 5-HT2A, que é a ciproheptadina, certo? E da mesma maneira como essa síndrome se instala de maneira muito abrupta, ela também tende a ceder de maneira rápida. Normalmente, em menos de 24 horas do início do tratamento dos sintomas, a gente já tem uma melhora do quadro todo da síndrome serotoninérgica. Tá? Lembrar que esse tempo pode variar dependendo da meia-vida dos medicamentos que foram administrados previamente, certo?
E aqui vou chamar a atenção para uma questão que costuma aparecer muito em prova, e normalmente o que aparece em prova é justamente para chamar a atenção do aluno estar preparado, para saber reconhecer aquilo que muito provavelmente também seja incidente na vida. Costuma aparecer questão cobrando síndrome serotoninérgica, normalmente em pacientes jovens. Uma mulher jovem que tem uma história prévia de enxaqueca, então é uma paciente que já faz uso, por exemplo, de um triptano, ela pode fazer uso de algum inibidor seletivo da recaptação de serotonina para tratar algum sintoma de depressão ou ansiedade. E aí a paciente que desenvolve uma crise de enxaqueca começa a tomar um tramal da vida, por exemplo, tem algum sintoma de náuseas e vômitos, vai lá e toma junto uma onda cetrona da vida, e aí a gente está somando todos os medicamentos que podem desencadear uma síndrome serotoninérgica. Então, paciente, mulher jovem, tomando aí uma mistureba de medicações normalmente associadas à enxaqueca, costuma ser questão que direciona para síndrome serotoninérgica. Fique atentos para reconhecer isso na prova e na vida.